Na aula de hoje começaremos um tópico novo relacionado com as fontes, a criação, a origem do campo magnético. Nas aulas anteriores tínhamos analisado a interação magnética sobre cargas em movimento ou sobre corrente elétrica, mas de onde vem esse campo magnético que gera essa interação? E para aquilo observemos essa imagem onde uma limalha de ferro mostra evidências de um campo magnético presente nessa região do espaço. Começando, historicamente, tem-se um experimento muito importante que foi realizado há mais de 200 anos e finalizando o ano de 1819 em inverno e começando o ano de 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted desenhou um experimento onde evidenciou a mudança da orientação de uma bússola como consequência de uma corrente elétrica que passa por um fio condutor, observando que a variação da orientação em relação ao norte estava relacionada com a polaridade da bateria, pois na hora de inverter a polaridade, observava uma declinação ou uma mudança da bússola no sentido oposto, que poderá ser resumida na aula de hoje. Veremos como o campo magnético criado justamente por esse fio, pois se as causas de uma interação magnética com uma bússola deverá ser puramente magnética, implicaria que haveria um campo magnético criado por esse fio condutor que transporta uma corrente elétrica, cujo comportamento pode-se observar esquematicamente nessa imagem, e seu sentido tem uma peculiaridade principal. Hoje veremos quais serão essas características do campo magnético criado por uma corrente elétrica em um fio condutor reto, que usaremos principalmente a regra da mão direita para denotar o sentido do campo magnético criado em relação ao sentido da corrente elétrica que percorre esse fio condutor. E observaremos por que essas bússolas alinham-se, uma nesse sentido e outra no sentido oposto, mas sempre perpendicular à longitude do próprio fio. O experimento consistia basicamente nessa representação. Uma pilha, e da pilha era ligada a um fio condutor, e com base a diferenças de potencial existe uma corrente elétrica que percorre esse fio elétrico. Mas o experimento de Hans Christian Ørsted mostrou que haveria um alinhamento da bússola, uma declinação, uma mudança da sua orientação, uma vez que existe uma corrente que percorra esse fio elétrico condutor. Ørsted and other scientists of his day knew that when a wire was connected between the positive and negative terminals of a battery, electricity would flow through that wire. Electrons actually move from negative to positive. However, the convention is to think of electrical currents as moving from positive to negative. So that's how we'll show it here, using red particles. Quando aproxima-se a bússola, que inicialmente apontava para o norte, among Ørsted's scientific paraphernalia was a compass. Its needle, of course, pointed north in alignment with para o norte do nosso planeta, para o polo norte terrestre. Ørsted happened to place the compass near his battery and was startled to notice that the compass needle experimenta uma mudança da sua orientação. As Ørsted deduced, this happened because the wire produced a magnetic field around it when it carried a current. If there is no current in the wire, the needle reverts to the alignment with the Earth's magnetic field. Uma hora em que ele finaliza a corrente elétrica, finaliza o desvio da bússola. Voltando a ligá-la, há alguma informação que essa corrente elétrica cria sobre a bússola. É um campo magnético circundante. Invertendo a polaridade da bateria, observa-se uma declinação, uma mudança da orientação da bússola no sentido contrário ao caso anterior. Pondo a bússola sobre o fio, transportando em outras regiões do fio, observa-se a mesma mudança de orientação, que se alinhe em relação a um campo magnético circundante ao fio elétrico, circundante à corrente elétrica que transcorre esse fio elétrico, ou esse fio condutor. O campo magnético gerado por um fio elétrico reto,
observaria-se experimentalmente mediante limalhas de ferro. Dessa forma, um fio elétrico que entra nesse papel ou nessa superfície plana mostra à limalha o registro de um campo magnético circundante em relação a esse fio condutor. Mas uma vez que passa a corrente elétrica, registra-se essa marcação. Uma marcação que denotaria um campo magnético na região perpendicular à dimensão do próprio fio, não paralela ao fio ou antiparalela ao fio, pois não se observa experimentalmente que haja pulo ou alguma súbita mudança de posição na vertical dessa limalha de ferro, como acontece quando aproxima-se o ímã a um clipe, que de um momento a outro o clipe decola, como consequência da atração magnética. Mas nesse caso, simplesmente uma orientação sobre um plano perpendicular aonde transcorre a corrente elétrica ou perpendicular à superfície desse ou a direção que denota a corrente elétrica que percorre esse fio condutor. E esse campo magnético podemos dizer que é inversamente proporcional à distância. A limalha de ferro mais distante interage mais fracamente em relação à limalha de ferro muito mais próxima ao campo magnético, ou seja, inversamente proporcional. A distância é uma conclusão que pode-se chegar mediante a experimentação. Por outro lado, se se chegasse a aumentar a intensidade da corrente elétrica, não simplesmente sendo um fio condutor, podendo aumentar-se a sua corrente elétrica, mas podendo pôr um conjunto de fios que transportem todos a mesma quantia de corrente elétrica, tem-se o coletivo de uma maior intensidade da corrente elétrica. Dessa forma, visualmente evidencia-se experimentalmente uma maior intensidade dessa interação magnética. Um campo magnético que está circundante em relação ao eixo desses fios condutores. Dessa forma, poder-se dizer que o campo magnético será proporcional à corrente elétrica, pois quanto maior seja a corrente, mais notórios serão os efeitos magnéticos sobre a limalha de ferro. E, por último, associando as orientações, não simplesmente o sentido na direção perpendicular ao deslocamento, ou ao movimento, ou à corrente elétrica transportada, mas a sua direção. A sua direção sempre será em formato circular. Essas bússolas nos permitem registrar em 5 pontos diferentes, equidistantes angularmente, que o campo magnético será numa direção angular. E hoje me farei entender o que significa essa direção angular, que principalmente representa-se algebricamente a noção física de ser um campo magnético não radial para fora ou para dentro, como se fosse um campo elétrico, mas um campo magnético que está apontando na direção angular, ou seja, em torno de uma trajetória circular. Isso que significa esse símbolo. Φ chapéu seria um vetor unitário que denote a orientação desse campo, indo a favor, mas sempre mudando de direção. E essa direção fazendo um percurso, ou podendo observar-se mediante um percurso circular. E essa principalmente será a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Uma corrente elétrica poderá gerar um campo magnético sempre quando seja uma corrente intensa, quanto mais intensa, mais notória, e a sua interação, o seu campo magnético, a sua intensidade será inversamente proporcional à distância. Mas o que acontece com dois fios que carregam correntes elétricas? Nesse caso, temos uma bateria de 12 volts, dois fios de corrente em paralelo e um circuito mediante um disjuntor. Na hora de ligá-lo, observa-se que haverá uma separação entre os fios e, de ligá-lo no sentido contrário, uma aproximação entre os fios. Uma separação entre os fios e uma aproximação entre os fios. Como poder caracterizar esse fenômeno quando a corrente elétrica que passa por esses fios tem a mesma direção ou direções contrárias? Fios que simplesmente interagem magneticamente? E para aquilo comecemos representando experimentalmente aquilo que observamos. Dois fios em aproximações
ou em aproximação, aproximando-se entre si, no mesmo sentido da corrente elétrica. Ou seja, se por esses dois fios passam uma corrente elétrica de determinada intensidade, mas que apresenta o mesmo sentido, os fios experimentarão uma atração. E seria o caso de uma separação ou uma repulsão entre fios se são as correntes elétricas de sentidos contrários ou opostos, uma indo e outra vindo, implicando que haja uma repulsão entre fios. Repulsão entre fios. Agora, para interpretar esse fenômeno e poder modelá-lo fisicamente e descrevê-lo em detalhe, assume-se a seguinte ação entre fios mediante a seguinte suposição. Se o comprimento dos fios é muito maior que a distância de separação entre si, poder-se dizer que a força de um fio sobre o segundo, ou seja, a força que experimenta o segundo fio, poderá ser descrita como se o primeiro fio criasse um campo magnético denotado como sendo P1 e, portanto, o segundo fio que transporta uma corrente elétrica I2 na direção L2 vetor, ou seja, indo ou vindo, paralela ou antiparalela, o fio 2 experimentará uma força magnética como consequência de um campo magnético criado pelo primeiro, mas de forma recíproca também admite-se que o campo magnético criado pelo fio 2 faz com que o fio 1, que transporta uma corrente elétrica I1 ao longo dessa direção, experimente uma força magnética. Mas sendo essas duas noções recíprocas, se diz, com base nessa suposição, a aproximação, que o comprimento do fio é bem maior em relação à sua distância de separação, implicando, inicialmente, que se dois fios elétricos transportam correntes elétricas no mesmo sentido, experimentem experimentalmente ou exibam ou mostrem experimentalmente uma força magnética atrativa entre si. E, no caso contrário, quando há uma corrente elétrica no sentido contrário, experimentem entre si uma força de repulsão. Ambos fios afastam-se na repulsão, ambos fios com correntes elétricas nos sentidos opostos, mas ambos fios com a mesma direção da corrente experimentarão uma aproximação. E para entender melhor esse fenômeno, para tentar descrevê-lo muito mais rico em detalhe, imaginemos os mesmos dois fios anteriores com correntes elétricas no mesmo sentido. Inicialmente, o fio 2 experimenta uma força magnética atrativa em relação a um campo magnético criado pelo fio 1 sobre o fio 2, fazendo que essa corrente elétrica transportada por esse comprimento de fio faça com que o fio 2 aproxime-se ao fio 1, experimentando essa força nesse sentido para dentro. Mas segundo a regra da mão direita, conhecendo a força magnética e conhecendo a direção da corrente elétrica, haveria que determinar, mediante a regra da mão direita, que a direção do campo magnético 1 sobre o segmento de fio 2, ou sobre o fio 2, deveria ser, para satisfazer essa relação de força, deveria ser perpendicular ao fio, a força, e o campo magnético perpendicular ao fio e à corrente elétrica, ou seja, um campo magnético que nessa perspectiva iria de cima para baixo, o campo magnético criado pelo fio número 1. Mas parece um pouco curioso. O que acontece se esse fio 1 estivesse não à esquerda, estivesse à direita, fosse levado para o ponto contrário, ou sobre essa superfície dessas duas linhas, sobre a mesma superfície, mas agora à direita? Nesse caso, o fio 2 ficaria à esquerda, transportando a mesma corrente na mesma direção. E por outro lado, o fio 1 agora à direita. Mas o que experimentaria o fio 2? Experimentaria uma força atrativa, uma força que é perpendicular à direção da corrente elétrica 2, que assinala ao próprio fio 1, implicando que, para satisfazer a regra da mão direita, o campo magnético criado pelo fio 1 sobre o fio 2 apresente essa direção, ou seja, o campo magnético criado pelo fio 1 na direção ou na posição à esquerda é para cima, mas à direita é para baixo, como observa-se na primeira imagem.
E se fossem em direções contrárias, o fio 1 transportando uma corrente e o fio 2 no sentido contrário, a mesma intensidade da corrente, mas no sentido contrário. Se diz que sobre o fio 2, o fio experimentará uma força de repulsão, ou seja, que haverá um campo magnético criado pelo fio 1, mas como o seu sentido é oposto ao da corrente do fio 1, o campo magnético sobre o fio 2, em virtude da corrente elétrica que transporta, fará que o fio experimente uma repulsão, uma força para fora e implicando que o campo magnético B1 seja na direção para baixo, perpendicular à corrente e perpendicular à força, satisfazendo a regra da mão direita, ou seja, que em ambos casos superiores dessa representação, o campo magnético criado pelo fio 1 é para baixo. Mas quando o fio 1 está à direita, representa-se o campo magnético para cima. Poder-se dizer, ou poder-se concluir, que o campo magnético criado por esse fio que transporta a corrente elétrica 1 deverá ter essa direção circunferencial ou angular. A direção do campo magnético sempre será tangente a essa trajetória tracejada circular a uma distância d. E o fio 2, o fio 1, nessa representação inferior também está a uma distância d, mas agora está assinalando para cima. Se levássemos esse vetor ao longo dessa trajetória circular, estaria no ponto contrário, ou diametralmente oposto, assinalando para cima. Se o fio transporta uma corrente elétrica, e nesse caso tridimensional, a corrente elétrica representa-se entrando à superfície, observando pictoricamente uma flecha entrando nessa superfície e as penas da flecha fazendo alusão a que esse objeto representativo está entrando a essa superfície, uma corrente elétrica entrando à superfície faria com que o campo magnético a uma determinada distância R esteja de baixo para cima. Mas essa mesma distância R poderia ser no ponto superior, mostrando que o campo magnético agora esteja de esquerda para direita, de cima para baixo e de direita para esquerda, mostrando um sentido do campo magnético que pode se associar com o sentido horário e na direção circunferencial ou na direção angular. Mas se a corrente elétrica está no sentido contrário, agora saindo da imagem, a ponta da flecha saindo dessa tela de observação, desse vídeo, dessa imagem do celular, saindo dessa superfície plana, criaria uma determinada distância R, um campo magnético que seria de cima para baixo. Mas fosse em outra distância R qualquer, um campo magnético de esquerda para direita, de baixo para cima e de direita para esquerda, mostrando um sentido contrário à representação superior. E nesse caso, o sentido contrário pode-se dizer que será o sentido anti-horário, ou seja, contrário aos ponteiros do relógio. Sempre haverá uma informação associada à circunferência. A uma distância R constante, o campo magnético terá sempre a mesma intensidade, mas não terá sempre a mesma direção. E a sua direção, seu sentido e a sua direção será circunferencial. O sentido mudará de baixo para cima, de cima para baixo, mas nesse caso representa-se de forma da regra da mão direita, circunferencial, onde o dedo polegar assinala, se tivéssemos um fio condutor e se a corrente que transporta esse fio condutor representa-se mediante esse vetor de corrente elétrica, o dedo polegar acompanha o sentido da corrente elétrica e os dedos restantes nos mostrarão a direção do sentido, a direção do campo magnético circundante a esse fio condutor, que nesse caso poderia ser, como observa-se muito mais notório nessa imagem, um campo magnético saindo na região da esquerda, mas entrando na região da direita, pois se os dedos se curvassem por completo, entrariam na palma. Saindo da esquerda, entrando à direita e apresentando linhas de campo magnético para diferentes distâncias, mostrando-nos que o campo magnético é concêntrico a esse feixe, ou a essa
a essa corrente elétrica transportada por esse elemento condutor. O campo magnético apresenta trajetórias fechadas e circulares. Mas a interação magnética entre fios haveria que analisá-la com mais detalhe. Como poder determinar a intensidade do campo magnético? E não somente a direção, pois a direção já pode dizer que seria para a direita, para a esquerda, ou horário, anti-horário, ou entrando ou saindo. Mas como determinar a intensidade do campo magnético criado por um fio que transporta uma corrente elétrica I? E para aquilo, essa representação nos mostra que o campo magnético criado pela corrente elétrica I sobre o fio de corrente elétrica 2 tem essa direção ou tem essa direção, mas essas direções das correntes são saindo. E para ter senso dessa visualização, haveria que existir um observador, uma pessoa, enxergando o caso atrativo aonde as correntes elétricas assinalam seus olhos. Ou seja, saindo da imagem, assinalando-nos os olhos. A força magnética, nessa situação, experimentalmente tem-se que será proporcional à corrente elétrica de cada um dos fios, proporcional ao comprimento do fio. Quanto mais comprido, mais intensa será a força atrativa, é inversamente proporcional à distância. Quanto mais próxima, mais intensa. E para relacionar isso numa equivalência, mediante uma constante de proporcionalidade. E essa constante, especificamente, posteriormente analisaremos por que se escreve dessa forma tão bonita, onde μ0 faz alusão a uma informação física associada ao vácuo, que se expressa numericamente como 4π vezes 10 à potência menos 7. Teslas vezes metro por ampere, uma definição associada às unidades com as quais se expressa a corrente elétrica, os coulombs por segundo, ou ampere. E esse 2π está associado a certos fatos de simetria, mas μ0 faz alusão à permeabilidade magnética do vácuo, a resistência que o próprio vácuo lhe faz à interação magnética se propagar. Nesse caso, a palavra permeabilidade faz alusão à capacidade de permear o próprio campo magnético, de adentrar-se no espaço vazio, no vácuo. Igual como dizemos no nosso dia a dia que há roupas que são impermeáveis, onde a água não nos consegue molhar. O campo magnético permeia o espaço circundante e o espaço, por mais que seja vácuo, lhe oferece uma resistência. E desse valor conhece-se essa constante, a permeabilidade magnética do vácuo. Ou seja, que se experimentalmente tem-se que a força magnética de um fio elétrico sobre outro fio elétrico de corrente elétrica 2 e comprimento L apresenta essa expressão, antes tínhamos visto que a força magnética de um campo magnético sobre um fio expressa-se em relação à sua corrente, a intensidade da corrente que o percorre, ou o comprimento do fio, paralelo ao sentido da corrente elétrica, e o produto vetorial, mediante a regra da mão direita, um vetor perpendicular ao campo magnético, ou seja, que o fio 2 experimenta uma força que é perpendicular ao campo magnético criado pelo primeiro fio e perpendicular ao seu comprimento, ou seja, como observa-se nessa imagem e como representa-se com essas duas linhas de perpendicularidade. Mas o módulo desse vetor campo magnético simplesmente será o módulo de cada um dos vetores vezes seno do ângulo entre si. Mas seno do ângulo entre si, sendo perpendiculares, o ângulo 90 graus, portanto, seno de 90 igual a 1. Não se escreve, mas implicando que seja o módulo, a maior intensidade experimentada da interação magnética pelo fio 2. O módulo da corrente elétrica, o comprimento do fio e o campo magnético B1, o módulo do campo magnético B1. E sendo ambas equivalentes físicas, haveria que determinar nessa equivalência como expressar o campo magnético B1. Mas antes podemos observar que, em evidência, ambas equivalências nos mostram que esse elemento que está aqui está presente tanto no primeiro
como no segundo, implicando que o campo magnético, ou eliminando esse elemento do primeiro, pois está presente, o restante será o campo magnético criado pelo fio que transporta a corrente elétrica 1 a uma distância d. Embora, de forma geral, poder-se expressar muito mais rica o campo magnético como sendo a intensidade do campo de uma corrente elétrica que passa por um fio elétrico, um fio condutor de intensidade a corrente elétrica I a uma distância R. Expressa o módulo dessa forma e cuja direção estará associada à regra da mão direita. Será o campo magnético entrando a observação ou saindo da observação. Nesse sentido ou no sentido contrário. Mas determinou-se a intensidade do campo magnético proporcional à corrente elétrica e inversamente proporcional à distância na qual se faz a mensuração ou a observação. Continuando com o raciocínio e análise do campo magnético, analisemos o caso em que há um fio elétrico reto que transporta uma corrente elétrica I nessa direção, como se observa mediante essa seta que denota uma direção. A uma determinada distância sobre um plano perpendicular ao deslocamento ou ao transporte da corrente elétrica, podemos analisar que a uma determinada distância R, o campo magnético será, com base na regra da mão direita, dessa intensidade, mas nessa direção, a direção circunferencial, em torno dessa trajetória circular tracejada. Mas o que acontece quando fazemos uma análise contributiva de todos os elementos de campo magnético sobre um percurso cíclico, circular fechado? Sobre um percurso cíclico ou um percurso fechado. E sendo um percurso fechado com simetria, o mais simples será uma trajetória circular, cujo centro da trajetória circular será a localização do fio, da corrente elétrica que passa por esse fio condutor. Nesse caso, o campo magnético produto escalar com um elemento infinitesimal de percurso que pertence a essa trajetória circular, expresso dessa forma e denotado por esse vetor de comprimento infinitesimal, o campo magnético e o elemento infinitesimal de comprimento são paralelos. Portanto, o produto escalar entre si será equivalente ao módulo de um vetor, o campo, o módulo do segundo vetor, na multiplicação, e vezes o cosseno do ângulo entre si. Mas o ângulo entre si de dois vetores paralelos é 0 radianos, portanto, cosseno de 0 é equivalente a 1 e não se escreve, implicando que essa integração, essa contribuição coletiva de todos os percursos infinitesimais da trajetória circular onde age um campo magnético, a contribuição coletiva será essa integração. E, de fato, poder-se deixar o campo magnético fora do processo de integração, em virtude que é uma constante, está sempre à mesma distância R. Dessa forma, tem-se que o campo fica por fora do processo de integração e a integração coletiva de todos os elementos infinitesimais de comprimento numa trajetória fechada, ou seja, uma trajetória finita, fechada, que é uma circunferência, a soma de todos os elementos infinitesimais nos permite obter o comprimento de uma circunferência, 2π vezes o raio, ou a varredura completa angular de 2π vezes o fator de escala, o raio. Dessa forma, essa equivalência anterior, e se conhecemos a intensidade do campo magnético, e conhecendo o percurso, poder-se dizer que a intensidade do campo magnético e o percurso da circunferência, esses dois fatores no denominador e à direita, poder-se simplificar, são independentes, ou seja, a contribuição coletiva do campo magnético em todos os elementos do percurso dessa trajetória circular a uma distância r constante será independente do tamanho da trajetória e somente dependerá da corrente elétrica que cria o campo ou da corrente elétrica que passe por esse plano no qual pertença essa trajetória
de análise, essa trajetória circular, vezes o fator de escala, que será a permeabilidade magnética do vácuo, implicando essa última equivalência, que é uma associação com a simetria espacial, no sentido de haver uma corrente elétrica e uma análise de uma trajetória concêntrica a esse fio condutor, a uma distância onde todos os campos magnéticos têm a mesma intensidade, mas direções circunferenciais. E, dessa forma, conclui-se que essa equivalência é o que conhece-se como sendo a lei de Ampère. Mas veremos como poderla analisá-la, essa equivalência que está aqui em amarelo, como poder analisar e interpretar melhor esse elemento de corrente elétrica, como poder determinar o campo magnético em determinadas situações, quando se conhece a corrente, mas não se conhece o campo, mas se conhece uma simetria associada a esse transporte de corrente elétrica, uma simetria espacial. Muito similar à lei de Gauss para o campo magnético, para o campo elétrico, mas nesse caso, o campo magnético, a outra classe de análise que conhece-se como sendo a lei de Ampère. E veremos essa informação na nossa próxima aula. Se me faz entender, finalizamos a aula de hoje e nos vemos numa próxima.